isso também não tem interesse. E sim chegar na comunidade e perguntar: o que seus avós faziam? Como você usava essa palha? O que seus avós te contavam de história? Como se comia aqui? E aí começa a travar uma relação. Oi pessoal, aqui quem fala é Marcelo Rosenbaum e é um grande prazer estar nesse canal da Casa Cor, conversando com vocês, falando um pouco da minha história, do que eu penso, como a gente trabalha hoje com design e com arquitetura. Casa Cor sempre fez muito parte da construção do meu escritório e da pessoa que eu sou hoje. Eu estudei arquitetura, cursei arquitetura, mas não me formei. No último ano da faculdade eu fui para a Alemanha trabalhar no escritório de arquitetura e design. Quando eu voltei, nunca mais voltei para a faculdade. Essa questão, que pode ser um grande problema, e sim, já foi muito uma questão, por eu não ser formado, como título de arquiteto, me coloca na posição de estudante. Eu me coloco sempre no lugar do aprendiz. Eu, por não ter me formado, eu estou me formando. Constantemente e aprendendo nos lugares com quem eu me relaciono, com as pessoas, e hoje principalmente no Brasil profundo, com esses grandes sábios, essas pessoas que me inspiram muito também, meus grandes mestres, meus professores. Junto com a minha não formação, minha eterna formação, tem a minha inquietação, uma forma de estar no mundo e não estar confortável com as questões simplesmente que são passadas ou das que foram formadas que teriam que ser assim. Então isso é um pouco do que forma a história do nosso escritório, que traz muito dessa minha energia, dessa minha inquietação, dessa minha vontade de aprender e dessa instiga de estar me relacionando com as pessoas. E aí quando a gente entende muito a etimologia das palavras, a partir do seu propósito, como, por exemplo, design. Hoje eu me coloco como designer, Design. A gente faz design. A etimologia da palavra design, ela não vem de desenho. E ela também não é uma palavra que está relacionada ao marketing mercadológico. Porque hoje, tudo que tem um valor no mercado, a gente fala, é design. Então, porque se tem design, ele é mais caro. Ele tem um valor agregado. Design vem de designo. Por isso que a gente usa essa palavra em inglês, porque no português seria designo, designar. Design, em inglês você tem design e drawing. Drawing, desenho. Design vem do designo. Em espanhol a gente tem desenho e tem de burro, que seria o desenho, e o design, desenho. Então, designar. Qual que é a essência do designar? Quando você trabalha com essa questão de objeto, e trabalha com as pessoas, a humanidade, como a profissão, a partir de um propósito de serviço, foi designado ao homem não sentar mais, o homem não queria mais sentar no chão, então se designou a necessidade de subir o homem do chão, e aí que vem o banco, vem a cadeira, o homem não queria mais comer com a mão, aí vem o garfo, design, designo, dessa evolução. A casa, a moradia, ela era simplesmente um espaço que tinha que se proteger das intempéries, com proporções, com as relações do coletivo, com símbolos formando uma oca, por exemplo, uma proteção que vem da caverna, e assim foi se evoluindo. O homem, na sua sofisticação, foi desenhando uma necessidade de ter mais espaços, privacidade, segurança, e aí as coisas foram acontecendo. E quando a gente entende essa questão de desenho e design e se contextualiza no momento atual do mundo, com uma grande, um abismo social gigante, com questões de apropriação, de dominações, numa questão de dominação com a própria natureza, com o uso excessivo dos recursos naturais, quando a gente se coloca como um profissional e pergunta, qual que é o meu desígnio nesse momento? Trabalhar para quê? Para quem? Com qual pensamento? Quem está incluído nesse momento? O que a gente precisa desenhar? A gente precisa desenhar novos produtos com marketing para vender mais? A gente precisa consumir mais? A gente tem uma necessidade hoje de incluir o ser humano nessa parada, que é a sobrevivência, dentro desse contexto gigante, de abismo social, de classes, de raças, e a gente tem a necessidade de olhar para a natureza.
Então, quando eu me coloco hoje na minha inquietação, no meu aprendizado, como um designer, eu olho com esse desígnio, com essa necessidade de entender esse contexto. Então, pensar de que forma, a partir da minha ação, do meu desenho, né, das minhas relações, porque quando você desenha uma relação, você desenha um encontro, a partir de um objeto. Mas o que eu posso trazer nesse objeto que possa trazer, né, um impacto maior nesse momento, desse contexto do mundo? Eu tenho por essência a questão da prática, do fazer. Eu aprendo fazendo. Acho que como um estudante eu aprendo escutando e fazendo e me relacionando. E nessas experiências, né, nessas minhas imersões por esse Brasil profundo, com esses outros professores, né, com esses meus mestres, quilombolas, caciques, ribeirinhas, pessoas que são grandes entidades que se relacionam com a própria natureza, que estão em contato absoluto por uma necessidade de sobrevivência e ao mesmo tempo de esquecimento e não reconhecimento desses saberes, que a gente muitas vezes perde, mas quando a gente chega nesses lugares, que muitas vezes são considerados regiões de baixo índice de desenvolvimento humano, e isso eu acho que é uma coisa muito importante a gente ouvir e prestar atenção nas palavras, e quando a gente fala baixo índice de desenvolvimento humano, imagina que a pessoa tem baixo índice de desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano é um grande equívoco. Essa palavra, para mim, ela chega a doer no coração. Ela tem uma crueldade, porque as pessoas têm desenvolvimento humano. O que elas não têm são oportunidades. E quando você chega num lugar desse, que tem baixo índice de desenvolvimento humano, por uma questão de métrica, que é por conta de falta de educação, pode ser por falta de saneamento, falta de interesse, né, de um contexto de trazer oportunidade para essas pessoas, para manterem elas nessas questões, não valorizando os seus próprios saberes. Isso é cruel, porque essas pessoas se colocam nesse lugar da inferioridade. Quando eu chego numa comunidade, nesse Brasil profundo, então pode ser uma comunidade quilombola, né, onde a relação das pessoas no coletivo é altamente qualificado, a forma de gestão como cooperação, né, como troca de saberes e de quem comanda e de que forma que isso se relaciona. Quando eu chego numa comunidade que não tem água, não tem segurança hídrica, mas as pessoas respeitam, a partir do momento que chega essa água na comunidade, elas param e pegam aquilo que elas necessitam para elas mesmas, sabendo que elas têm os outros irmãos, os outros primos, os familiares, as outras pessoas da própria comunidade que também precisam dessa água, e não pelo olhar da escassez, então eu vou pegar a mais, porque vai que não vem a semana que vem, entendendo que eu vou pegar o que eu preciso para aquela outra pessoa pegar a sua necessidade. Esses são exemplos de pessoas que vivem nesse baixo índice de desenvolvimento humano. Para mim, essas questões, elas são de altíssimo desenvolvimento humano. Porque são esses valores que são muito caros, que são muito valorizados, que hoje, na nossa cultura, né, de progresso, de desenvolvimento, esses valores foram esquecidos de alguma forma, tanto do cuidado do outro como do cuidado com a natureza. Então são esses os mestres. Quando a gente chega num lugar como esse, de baixo índice de desenvolvimento humano de novo, eu não vou para essas comunidades olhando elas, entendendo elas como uma unidade produtiva de artesanato, unidade produtiva de algo, que fala do trabalho, que fala de valor, que gera renda. Sim, gera. Mas eu olho para esses lugares como uma universidade de saberes ancestrais, onde eu vou aprender junto com eles, né, com esses mestres, coloco essas pessoas num lugar de igual, mas também com uma troca de professor, numa relação que vai se construindo, porque essas pessoas não se reconhecem como tal. Então, e eu também não sei o que acontece. Então, é nessa troca, é nesse espaço, né, de relação que a gente desenha a nossa aproximação de trabalho, né, olhando para uma unidade, não para uma unidade produtiva que vai gerar renda a partir de uma necessidade que o mercado precisa, né? Então, as mesas da sala de jantar das casas precisam de jogo americano. Eu vou chegar na comunidade que trabalha com palha, não vou olhar para o contexto, não vou olhar para o que eles faziam, o que seus avós faziam, simplesmente falar, produz jogo americano que o mercado precisa. Para mim isso também não tem interesse. E sim chegar na comunidade e perguntar, o que seus avós faziam? Como você usava essa palha? O que seus avós te contavam de história? Como se comia aqui? E aí começa a travar uma relação. E esse é o processo de aproximação e de início desse trabalho. O
Uma forma de exemplificar exatamente materialmente o que significa isso, eu vou contar um pouco para vocês sobre Várzea Queimada, uma comunidade no sertão do Piauí, onde moram 900 pessoas nessa comunidade, que fazem parte da Chapada do Araripe. São todos parentes entre si. São ou Barbosa ou Carvalho e Barbosa. Todos fazem parte da mesma família. E essa comunidade, ela se configurou a partir do encontro de um negro fugitivo de uma fazenda do Maranhão com um índio, com uma aldeia, uma etnia que morava no entorno. Se juntaram e formou Várzea Queimada, que hoje não se reconhece nem como índio, nem como negro, e sim como eleitores, porque são as únicas oportunidades de ter escuta nesse momento, no momento que eles se encontravam, que alguém queria saber o que né, chegavam lá. Mas enfim, uma comunidade que vivia, né, da Bolsa Família e da aposentadoria, e que mora dentro de uma fazenda de carnaúba. Carnaúba é uma palmeira sagrada, é uma palmeira que tudo dela dá. Da folha se fazia o telhado das casas, o pó da carnaúba, a gente tira a cera de carnaúba, que até hoje é uma propriedade, é um insumo altamente qualificado e valorizado no mundo, em várias indústrias do mundo, farmacêutica, alimentícia, cosmético, enfim. Eles moram dentro dessa fazenda da palha. O tronco faziam as casas e a palha, o olho da palha, se trançavam cestos. Cestos que antigamente se usavam para guardar o que vinha da roça, como se fosse a despensa. Região de Caatinga, né? Caatinga é uma floresta branca, é uma floresta que seca, mas se cai uma gota d'água, ela floresce, ela fica verde. Então também um equívoco que a gente tem quando fala de lugar seco, combater a seca, a gente não combate a seca, assim como a gente não combate o vento, como a gente não combate o mar, como a gente não combate a chuva. A gente convive com isso, a gente aprende a conviver. Então nesses lugares a gente tem um aprendizado de como conviver com isso, que eu acho que é uma outra questão que eu estava falando do artesanato, né? do saber dessa comunidade. Quando a gente chega, há 8 anos atrás, na comunidade de Várzea Queimada, que inclusive tem 47 surdos e mudos dentro de uma comunidade de 900 moradores, absolutamente inclusos, a gente começa a perguntar o que seus avós faziam, como seus avós faziam a palha. E ninguém falava porque tinha vergonha, porque o tempo que se trabalhava com a palha era um tempo ainda de maior pobreza, que não podia nem comprar e não tinha nem acesso a outros bens, como hoje comprar um cesto de plástico por R$ 1,99. Então, a palha está relacionada à pobreza para eles. E o que a gente foi levar é que a palha estava relacionada à riqueza, à prosperidade. E a gente começou a fazer uma investigação, uma arqueologia afetiva. Significa o quê? Começar a se relacionar, escavar da memória o que era a palha, o que era o cesto. Porque a palha para eles, no dia a dia, naquele 8 anos atrás, eles faziam as tranças para trabalhar como plástico bolha de proteção de produtos da feira local. Enfim, valor nenhum, reconhecimento nenhum. Quando a gente começa a conversar e a gente entende que existia uma tipologia, que era um cesto, que se fazia com gola, que virava para conforme o alimento da roça ia diminuindo, eles iam diminuindo. Isso era uma tipologia típica de lá, né? Clássica, uma identidade local. E quando esse cesto a gente incorpora no processo de design invisível, né, numa parceria que eu fiz na primeira viagem, que foi o Pedrita, o estúdio Pedrita, que é o Pedro e a Rita de Portugal. A gente senta com essa comunidade, começa a entender e desenha proporções novas, mas a partir do saber deles. Esse produto vai para o mercado, que é a ponte que a gente faz, que chega em eventos como Casa Cor, como São Paulo Fashion Week, participou da exposição em Milão, o lançamento disso foi na exposição, junto com a Casa Cláudia, que era da época da Casa Cor. Isso, ir para lá não é para ser bacana, para mostrar para fora do Brasil, é para mostrar para brasileiro as experiências que existem aqui e esse saber. Quando esse cesto volta como dinheiro para a comunidade, esse dinheiro ele vem curado, porque ele traz a possibilidade deles entenderem que o saber ancestral deles tem valor a partir do saber. E vai estar na casa das pessoas a partir daí. Hoje, esse cesto que eles consideravam um lixo, que eles não reconheciam isso como um saber, que eles não se conectavam com esse patrimônio, hoje já gera mais de 1000% de renda na comunidade,
já foi criado, já existe um livro que fala dos saberes de Várzea Queimada, possibilitou a chegada da estrada até Várzea Queimada, inclusive para fazer toda essa gestão de logística, que é uma grande complexidade. Já virou documentário, já tem um exercício de turismo de base comunitária instalado na comunidade, porque a comunidade iniciou a ser estudada e visitada pelas escolas do entorno, tanto de rede pública como privada, e várias classes, né, por conta da identidade. Então, Várzea Queimada começou a se enxergar como uma comunidade e também falar, a partir do design, sobre identidade. E isso gera também outra oportunidade de renda com as pessoas ficando na própria comunidade. Visita, mas pode comer na quitanda da Antônia, né? O Martinho leva para conhecer a agrofloresta, porque hoje já estamos falando de regeneração de terra, como práticas também da segurança alimentar. A segurança hídrica está chegando agora a partir dessas articulações todas, né, que acontecem com relações também do grau político, né, que consegue fazer um movimento e pela visibilidade do projeto chega a oportunidade, depois de 8 anos, mas chega a oportunidade de levar, né, a segurança hídrica. A gente está falando de água. Imagina um lugar que não tem água até hoje. As pessoas saem para caçar água. Mas tudo isso é possibilitado a partir do design. Eu estou falando de design ainda, né? Eu estou falando desse encontro com a ancestralidade, com esse saber primordial, com a valorização do entorno. Hoje, Várzea Queimada, depois de 8 anos, ela também é reconhecida como uma comunidade que produz sim a palha. Então, outros designers, outras empresas vão direto para a Várzea Queimada desenvolver produtos, porque hoje ela está estabelecida, hoje ela tem uma associação, são as mulheres, que são mulheres maravilhosas, fortes, potentes, que estão lá, guerreiras, segurando essa barra. Então, assim, isso não é um projeto que eu fui lá, é um projeto que a gente se encontrou, porque a força dessas mulheres de estarem lá, mantendo isso viva na crença, né, na verdade, né, e nessa troca, é de lá. Eu sou uma parte, e elas têm todo o mérito desse esforço, porque é isso. Elas mesmo, hoje eu sei que elas contam, porque quando a gente foi a primeira vez com uma equipe multidisciplinar, eram mais de 30 pessoas da equipe, uma parte da arquitetura, né, olhando para porque a gente construiu um centro comunitário em Várzea Queimada, eram designers, eram estudantes, era uma equipe de cenografia, é uma loucura. Chegou lá e disse, esse é um playboy que veio aqui, se dá bem, vai sumir. Mas e metade da comunidade não confiava no que a gente estava fazendo. E falavam mal da quem confiava. Quem acreditava tirava um sarro. Então essas mulheres, uma das lideranças, que é a Marcilene, uma grande figura, ela fala, eu não tinha nada a perder. O errado a gente já estava acostumado. Já venho desse exercício. Não ia ser mais um, ia ser só mais um. Mas ela acreditou. E hoje existe, depois de 8 anos, né, essa associação que possibilita a permanência dessas mulheres no território, com suas famílias, tendo uma garantia de renda de praticamente 1000% do que era. Enfim, o design possibilitou esse exercício com um olhar que transcende o objeto e que cria esse movimento, todo se conectando, né, com partes, né, sistêmico, integrativo e das nossas partes das trocas. A partir da experiência de Várzea Queimada, a gente começou como sendo o nosso laboratório. Várzea Queimada é um grande laboratório, né, nessa troca de experiência. Porque o que eu vejo também no mundo hoje é que a gente vai prototipando formas de ação. Porque não existe uma coisa que se fala, isso vai dar certo. Né? Isso são aprendizados. E que então, é o momento sempre desse processo do aprendiz. Né? Então, a metodologia também não é uma metodologia fechada, fixa, porque também as questões vão acontecendo. Assim como nesse momento a gente está numa pandemia. Amanhã já vai ser diferente do que era ontem. A gente não tem como voltar no mesmo lugar. Nesse contexto, a gente começou a fazer outras experiências além de Várzea Queimada. Fomos trabalhar com os Yawanawás, né, na comunidade. É uma nação indígena, então interessante entender que uma aldeia, uma comunidade, é uma nação. Assim como a gente tem a nação Brasil, né, que é esse continente, dentro dessa nação Brasil a gente tem várias nações que são povos originários que guardam cosmovisões, cosmologia, língua, né, a língua, linguagem, totalmente diferente uma da outra. A gente tem quase 274 grupos vivos ainda de nações no nosso Brasil e que tem muito valor, tem muita riqueza.
Então, eu fui aprender isso com os meus professores e a Wanawá, que foi uma experiência gigante e que me abriu um lugar também da visão da interconexão com todos os mundos, que a gente muitas vezes não vê, a gente pode não acreditar, mas é um fato. E entender que a natureza, ela é nosso parente. E o que forma a nossa cultura está relacionado ao bioma. Os povos tradicionais, a cultura deles vem através do contexto do entorno deles. Então, a cultura e o design, com essa coisa da comunidade, tudo, ela está falando de bioma também. A gente está falando de seres, seres como a água, como o vento, como as árvores, né? E essas outras dimensões que a gente não enxerga, que é o imaterial. E eu comecei a entender que o que eu fazia era um design que era o design imaterial. Ele se desconstruiu o objeto. O objeto é importante. A minha sócia Adriana Benguela, quando ela me ouve falando isso, ela me dá bronca, porque ela fala assim, a matéria é importante. Sim, a matéria é importante porque é da forma que a gente ainda se relaciona. Mas a minha forma de trabalhar com o design hoje está no imaterial, está nas relações. E o objeto, ele é uma ferramenta de transformação social. É uma ferramenta de comunicação que vira, pode ser uma arquitetura, pode ser uma mesa, pode ser uma cadeira, pode ser um cesto, pode ser uma música, pode ser um sabonete, mas esse objeto, ele comunica, ele é uma desculpa para comunicar uma outra coisa. Nesse contexto, a gente, desse trabalho, desses olhares, a gente foi fazer o prédio das moradas da Fundação Bradesco, que nos trouxe vários prêmios mundiais, que partiu do entendimento da diretoria da Fundação Bradesco aceitar e topar fazer a metodologia da escuta com quem seriam nossos clientes, que foram as crianças, que são as crianças que moram nesse internato. Um internato com 1.200 crianças que vivem dos 7 aos 17 anos de idade, onde para construir o objeto edifício de morada, a gente foi fazer junto com elas, escutando, olhando o contexto, olhando o entorno, olhando a forma de construção das casas tradicionais, dos seus próprios avós, dessas crianças, dos saberes ancestrais dos povos indígenas que vivem na frente dessa escola. Então, um edifício que traz com ele uma cura. Ele traz uma cura de relação, mas é um objeto que olha para o futuro, mas que traz junto com ele todos esses saberes ancestrais, né? Todas essas formas construtivas que hoje a gente não valoriza e não reconhece. Junto com isso, a gente foi trabalhar com quilombolas, numa parceria com o ISA e a Faculdade de Belas Artes. Eu fiz um curso do Design Essencial na Belas Artes e o final do curso foi uma imersão em Vaporunduva, um quilombo aqui em São Paulo, no Vale do Ribeira. A gente tem trabalhado hoje com as marisqueiras em Alagoas, um projeto lindo, gigante, em parceria com o IABS, em parceria com a Prefeitura de Maceió e o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, para olhar na cadeia, na economia circular do resíduo da concha de sururu, que é a areia, mas trabalhando isso como objeto, né, como uma oportunidade de geração de renda com uma questão socioambiental. São 200 toneladas de resíduo que ficam na comunidade por mês, gerando doença e também um custo grande para a prefeitura, mas numa comunidade de extrema pobreza. Enfim, e hoje virou Cobogó, que vai ser comercializado pela Porto Belo, que entra no começo do ano que vem. Assim como a gente tem o trabalho desse Dito Bicho, que é numa parceria da Petrobras com a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, onde a gente foi trabalhar com uma marcenaria de homens que trabalham com manejo da floresta, né, lá na RDS Rio Negro, onde o trabalho foi entender a partir das histórias que esses homens ouviam desde as suas infâncias, conectar com o saber que eles não sabiam que eles tinham, que é o entalhar, e criamos bancos a partir dos contos desenhados por eles mesmos, que hoje está sendo vendido na Depot, um trabalho lindo também. Essa parceria da FAS, a gente já fez uma outra parceria junto com o British Council e a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, com o desenvolvimento dos brinquedos, que se conecta com uma política pública de primeira infância da própria FAS, onde a comunidade produz os brinquedos na madeira molongol, uma madeira nativa, com identidade local, vende para a política pública e volta para as crianças da comunidade brincarem. Então, nesse processo de produzir, né, o design a serviço do brincar também, e da quebra dessa cultura escravocrata que a gente tem no Brasil, que quem produz algo não pode consumir, está na força de trabalho. Então, quando uma comunidade produz aquilo que seu filho depois vai brincar, mas ele também recebe recurso disso, isso de novo também tem uma força e um potencial de cura gigante. Então, essas são algumas das experiências, assim como a gente trabalhou também com as quebradeiras de coco no Maranhão, e enfim,
São inúmeras experiências onde a gente vem implementando todo esse encontro, né? Dessa interconectividade da homem e natureza, desse respeito com o outro, com essa quebra de paradigmas, né? De que existe uma única verdade e um único lugar que é de uma classe que domina o saber e todo o resto fica à margem disso. Eu acho que a minha missão hoje é exatamente olhar o design nesse processo de desígnio para a humanidade, usar os objetos como uma ferramenta de transformação social.